Olá pessoal, mais uma vez aqui vamos com o programa Lendo e Aprendendo, hoje lendo o capítulo 10 de 1 Coríntios. E eu convido vocês a perceber que ele está relacionado com o capítulo 8 e o capítulo 9. No capítulo 8 ele começou a responder a pergunta dos coríntios que estavam em dúvida se podiam ou não podiam comer os alimentos oferecidos aos ídolos. Paulo, por um lado, disse que, na verdade, não existem outros deuses, não existem em si ídolos, mas que existe apenas um Deus, e por isso aquele que está em Deus é livre para todas as coisas. No entanto, ele chama a atenção para que cuidemos com a consciência fraca das pessoas ao redor e que, por amor, se preciso for, a gente é motivado a nos abster de comer determinado tipo de comida que era oferecido aos ídolos. Isso nos faz pensar nos assuntos de hoje em dia, em que também nós nos abstemos de certas coisas para não causar escândalo, ainda que tenhamos liberdade para fazê-lo. O capítulo 9 ele fala sobre esta liberdade, de como ele, no seu apostolado, também ele se faz de tudo para com todos, para ganhar alguns. E agora no capítulo 10 ele continua com esse assunto dos alimentos, usando outros exemplos que nós vamos ver a seguir. Vamos ler então. Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como os seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Então, esses os primeiros 4 versículos, notem que ele faz então uma comparação com o povo de Deus unido, que tinha este mesmo alimento, esta comida, esta bebida em Cristo. Então ele está vinculando com o assunto do comer e do beber. Versículo 5 em diante diz assim: Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram, e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não querermos coisas más como eles quiseram, nem adorarmos ídolos como alguns deles adoraram. Como dizem as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Antes de ler o versículo 8, essa é uma referência àquela história que está escrita em Êxodo capítulo 32, quando eles adoraram um falso ídolo, o bezerro de ouro. E aí no versículo 8 diz assim: Não devemos cometer imoralidade sexual como alguns deles fizeram. E porque eles fizeram isso, 23.000 deles caíram mortos num só dia. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Vejam aqui, antes de continuar lendo o versículo 11, ele faz referência a situações vividas pelo povo de Israel, situações diferentes vividas pelo povo de Israel, seja enumeradas lá das cobras, como está lá em Números 21, ou em Números 25, ou em Números 16, são situações que ele está se referindo, coisas que aconteceram de fato. E o versículo 11 diz assim: Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam,
Mas Deus cumpre as suas promessas e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Muito bem, antes de lermos aqui o versículo 14 em diante, que texto interessante esse aqui. Ele nos convida então a, com o exemplo dos antigos, mantermos firmes, perseverantes na fé, e ele chama a atenção. Então, tomem cuidado, vocês que acham que estão de boa, que estão de pé, cuidado para não cair. E ao mesmo tempo ele dá um consolo ao dizer que jamais Deus vai permitir que uma tentação venha sobre nós e que seja mais forte do que podemos suportar, né? Às vezes, popularmente, se diz que Deus não dá um fardo maior do que as nossas forças. E aqui está dizendo que junto com o fardo ou a tentação, Ele vai nos dar força suficiente para vencer. Isso também é uma advertência para aqueles que querem dizer que a minha carne foi fraca demais, a tentação foi forte demais. Jamais sofreremos uma tentação que não possamos suportar. Essa é a palavra. Então, precisamos enfrentar com persistência e com força todas as tentações. Versículo 14 diz assim: Por isso, meus queridos amigos, fujam da adoração de ídolos. Eu falo com vocês como com pessoas que têm capacidade para entender o que estou afirmando. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Pensem no cálice pelo qual damos graças a Deus na ceia do Senhor. Será que quando bebemos desse cálice não estamos tomando parte no sangue de Cristo? E quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte no corpo de Cristo? Mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só, e por isso somos um só corpo. Pensem no povo de Israel, aqueles que comem as coisas oferecidas em sacrifícios tomam parte juntos no sacrifício que é oferecido a Deus no altar. O que eu quero dizer com isso? Que o ídolo ou o alimento que é oferecido a ele tem algum valor? É claro que não. O que eu estou dizendo é que aquilo que é sacrificado nos altares pagãos é oferecido aos demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tomem parte nas coisas dos demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Vocês não podem comer na mesa do Senhor e também na mesa dos demônios. Ou será que queremos provocar o Senhor fazendo com que Ele fique com ciúmes? Por acaso vocês pensam que somos mais fortes do que Ele? Antes de continuarmos a leitura, no versículo 23, percebam aqui que ele está novamente falando dessa situação dos coríntios. A dúvida que eles tinham se podiam comer dos alimentos oferecidos aos ídolos. De certa forma, no capítulo 8, ele diz que não há problema em comer, porque somos livres. Lá, ele diz que deveríamos seguir a lei da conveniência, quer dizer, se aquilo fosse ofender alguém, então que a gente fosse se abster por amor. Mas aqui ele está falando das cerimônias religiosas que tinham um comer e um beber em honra a um ídolo. E aí Paulo está dizendo, olha, daí não participem. Porque daí, assim como vocês participam da Santa Ceia, e isso diz respeito à vossa adoração a Deus em Jesus, assim também quando vocês estão participando destas outras cerimônias religiosas, vocês estão honrando um outro Deus, ou seja, um demônio, porque o que não é de Deus é do diabo. Então ele diz, não participem disso. A partir do versículo 23 está escrito assim: Alguns dizem assim, podemos fazer tudo o que queremos. Sim, sim, mas nem tudo é bom. Outros dizem, podemos fazer tudo o que queremos. Sim, mas nem tudo é útil. Ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros. Vocês podem comer de tudo o que se vende no açougue, sem terem nenhuma dúvida de consciência, pois como dizem as Escrituras Sagradas, a terra e tudo o que nela existe pertencem ao Senhor. Se alguém que não é cristão convidá-los para comer e vocês resolverem ir, comam o que for posto na frente de vocês. E não façam perguntas por motivo
E não façam perguntas por motivo de consciência. Mas se alguém disser a vocês: esta comida foi oferecida aos ídolos, nesse caso não comam, por causa daquele que disse isso, e também por motivo de consciência. Não estou falando da sua própria consciência, mas da consciência do outro. Mas alguém pode perguntar: por que é que a minha liberdade deve ser diminuída pela consciência dos outros? Se eu agradeço a Deus o alimento que como, por que é que sou criticado se já o agradeci a Deus? Portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus, nem os não-judeus, nem a igreja de Deus. Façam como eu. Procuro agradar a todos em tudo que faço, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que eles possam ser salvos. Sigam o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Muito bem, terminamos aqui o capítulo 10, inclusive eu li o primeiro versículo do capítulo 11. Vocês veem aí que o assunto, então, do comer e beber está bem presente neste contexto geral, e aqui mais uma vez ele falou do pensar nos outros antes de si mesmo, do servir aos outros. A seguir, no capítulo 11, nós vamos ver que ele vai falar sobre o culto, regras no culto, inclusive sobre a própria Santa Ceia. É o que vamos ler no próximo momento, no programa Lendo e Aprendendo. Até a próxima!